Bom dia a todos, o meu nome é Alexandre e o objetivo da formação de hoje é abordarmos o apuramento de resultados e o fim de ano no Central-Geste. O apuramento de resultados e o fim de ano são duas operações distintas. O apuramento de resultados, tal e qual como o nome indica, apenas serve para fazermos o apuramento do resultado, a conta 8, portanto, apurarmos as contas 6 e 7 para a 8. Adicionalmente, faz ainda mais duas coisas, que são os apuramentos, quer do custo das mercadorias, quer do imposto. O apuramento do imposto não é em si o apurar da conta 24.1, é o lançar da estimativa, por contrapartida, da conta 8121, e que depois tem o seu salário, mas já vamos ver de seguida. O apuramento em si não quer dizer que se feche o ano, portanto, isso depois há uma segunda ferramenta para fazer o fecho, vamos dizer, do exercício e darmos por concluído o exercício. Portanto, então, começando pela primeira parte, então, apuramento de resultados. A ferramenta de apuramento de resultados está na contabilidade e ela está logo em menu. Temos logo aqui a parte do apuramento de resultados e podem começar pela ferramenta ou podem começar a ir, e a partir do momento que já saibam onde é que têm que ir, podem ir diretamente às outras ferramentas, começar os trabalhos de validação para o apuramento. Não sabendo onde é que têm que ir, de uma forma muito simples, abrem o apuramento de resultados e fazem o seguinte. Neste caso, o que é que, quando abrimos logo o apuramento de resultados, o que é que nós temos logo aqui? Temos uma grelha em que podemos incluir as informações para o apuramento. Que informações é que são essas? Quais são as variáveis que nós temos que dizer ao programa? Quais é que são as existências finais e qual é que é o imposto, a estimativa do imposto sobre lucros? De uma forma muito simples, nós em cima, na grelha de cima, temos as rubricas, as contas agregadoras, portanto, 32, 33.1, 33.2, etc, etc, e as 8. E em baixo, em cada uma das rúbricas, vai-nos ser mostrada as contas que existem dentro de cada uma. Ou seja, se tiverem, por exemplo, mercadorias, chegam aqui, selecionam em cima a rúbrica das mercadorias, em baixo dizem um montante, por exemplo, é 3.000 euros. Se tiverem mercadorias em trânsito, em poderes terceiro, por exemplo, podem logo inserir aqui os valores. Vou pôr aqui matérias-primas. E já agora, porquê é que aparecem estas 3381, estas contas? Está relacionado com as contas que o programa cria para o funcionamento da ferramenta do inventário permanente. Elas são criadas, elas estão no plano, mas não necessitamos de pôr cá valores, não fazem parte das nossas existências finais. Então, eu vou pôr aqui mais 50 euros. Ora, estimativa de imposto. Eu para já não vou pôr. Vamos fazer o seguinte. Processar. A partir daqui começam todas as validações do Central-Geste. Primeira validação que me está já a dar é inconsistência entre contabilidades e ativos. Ou seja, temos diferenças, e o programa abre-nos logo aqui o quadro, nós temos diferenças entre os valores que temos reconhecidos na contabilidade e os valores que temos reconhecidos nos ativos. Esta situação acontece porque eu tenho fichas registadas. Há duas soluções no que toca a divergências de ativos. A primeira solução é garantir que temos tudo registado e que a contabilidade e os ativos estão consistentes, ou seja, eu teria que perceber de onde é que vêm estes 20.000 euros de diferença e estes 5.000 euros de amortização. Bem, assim, contas por alto, isto são 25%. Portanto, pode ser até um equipamento que está reconhecido, que eu lancei até as depreciações à mão, não criei a ficha. Portanto, ponto número 1, ou vou importar a ficha, e posso importar a ficha ou uma data de histórico, ou, em alternativa, não trato ativos no Central-Geste. O que é que significa não tratar ativos? Significa não ter nenhuma ficha criada. Ou seja, esta ficha que está aqui, dos 30.000 euros, eu
desconsiderá-la, anular esta ficha e então não vou ter divergências. A qualquer momento, se quiserem consultar as divergências, não precisam de vir por aqui, podem vir diretamente aqui pelos ativos, funcionalidades, e temos aqui a ferramenta de consistência de valores entre ativos e contabilidade. Aqui mostra-nos logo quais são os lançamentos na contabilidade sem ligação com os ativos, os resumos, aquele resumo que nós estávamos a ver, aquele painel de resumo, e depois permite aqui análise por conta. Daqui, se forem diferenças que por vezes pretendam lançar como correções, podem lançar as diferenças como ajustes. Às vezes são cêntimos que ao serem registados ficaram em subcontas erradas, e com esta ferramenta o programa pergunta em que período é que pretendem lançar e ele vai fazer as diferenças. Neste caso, as diferenças que irão vigorar serão as das fichas dos ativos. Ou seja, nós estamos a dizer que tudo o que está nas fichas está bem, a contabilidade é que não está correta e vai ser corrigida a contabilidade com lançamentos contabilísticos. Se for para corrigir as fichas, é criar as fichas que faltam e depois, caso ainda haja alguma diferença, aí corrigir só as diferenças menores. Neste caso, estão à direita, ativos na conta, eu vou apagar inclusive o ativo. Isto era um ativo de 2020, que eu estava a importá-lo a data 31 de dezembro, mas eu já tenho as especiações lançadas contabilisticamente. Por exemplo, neste caso, o que é que eu tenho agora? Tenho a mesma inconsistência entre ativos e contabilidade? Tenho, mantenho, porque eu apaguei as fichas, não tenho fichas, a contabilidade não lhe mexi, portanto está cá a informação toda. No entanto, como eu não tenho ativos, se eu agora fizer processar, já não tenho erros de inconsistências. Porquê? Porque não trato ativos. Passando esta validação, chegamos às validações do SWOT. Podemos aceder diretamente aqui em cima, temos aqui taxonomias e validações, podemos vir pela contabilidade, taxonomias e validações. Este trabalho vocês podem no fazer antes do apuramento de resultados, não precisam estar à espera do apuramento de resultados, assim como o dos ativos, podem logo ir garantindo toda esta situação. E o que é importante? Nós temos aqui 6 separadores. Os problemas que a ferramenta acusa estão nestes 3 separadores da frente. Então, mas e o que é que são os 3 primeiros? Antes de mais, é a relação das contas com as taxonomias, ou seja, como é que o Central Gesto faz a nível de taxonomias. De uma forma muito simples, nós trabalhamos as taxonomias por intervalos de contas, ou seja, se tivermos uma conta, vou usar as piores, esta mais dificuldade, 25, por exemplo, eu quero ter uma conta 25.1 que seja não corrente, então a conta deverá estar neste intervalo, da 25.18 a 25.19999. Sei o que é que alguns vão dizer, mas a ordem tem um documento que diz que tem que ser 25.12. O documento da ordem é um documento de sugestão, não é um documento de obrigatoriedade. Eles recomendam que o não corrente seja no 2, nós por defeito deixamos mais espaço no plano de contas, porque senão só iria ser de 25.1 para corrente e da 25.1.2 a 25.1.999 para o não corrente. Então, optámos nós, Central Gesto, por, ao definirmos os intervalos, deixarmos mais espaço para que possam ter mais subcontas na 25, 25.1.1, 25.1.2 e cair tudo como corrente. No caso de querer não corrente, subcontas da 25.1.8 irão cair no não corrente. Aqui temos então os intervalos, basta criar a conta, ela automaticamente vai ganhar o intervalo. Temos ainda a informação legal, ou seja, para cada código de taxonomia, qual o código de conta SNC e informação de saldo esperado. Temos ainda o plano oficial publicado, em que, por exemplo, e estávamos na 25, o que é que nós temos aqui? Temos, há sítios em que é possível criar contas, apesar de elas não estarem previstas, e há sítios em que não é possível criar contas. Onde aqui encontrarem os 3 pontinhos,
significa que está prevista a utilização dessa conta. Por exemplo, temos aqui a 25.1 é empréstimos bancários. A 25.1.4 tem 3 pontinhos, ou seja, no plano oficial ela está prevista que possa ser utilizada, não tem nenhum nome atribuído. Então, e neste caso, o que é que iria acontecer? Que conta é que intervalo é que iria ficar? Ora, se formos aqui à 25.1.4, ela vai ficar com o código de taxonomia 92. Outros financiamentos, assim como a 25.1.5, assim como a 25.1.6, assim como a 25.1.7, sucessivamente. Recaem nos outros, são contas não previstas e ficam todas nos outros. Uma outra situação, por exemplo, e se olharmos um bocadinho mais para cima, é aqui na 249. Ora, 247 pode ser criada alguma coisa, a 248 está prevista para outras tributações, 249 não aparece. Significa que não é possível criar contas 24/9. Como, por exemplo, se andarmos para cima, não é possível criar contas 15, 16, 17, 18, não estão previstas e não são possíveis de ser criadas. Então, vamos aqui passar à parte das validações e temos então 3 tipos de validações: de plano, as SVAT e de lançamentos registados. Portanto, validações do plano. Estamos a falar de estrutura. Neste caso, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma conta, a 23221, que segundo a estrutura do SAFT, não pode ser de movimento. O que é que isto quer dizer? Nada melhor como vermos o plano. Então, à direita, manutenção plano de contas. Ora, temos a 23221, que é uma conta do tipo movimento, e depois temos uma 23.22101 também de movimento. Ora, perante a estrutura do SWAT, não posso ter estas duas contas como movimento. Das duas, uma, ou a 23.22101 deixa de existir e eu teria que passar o valor que ela apresenta valor para a 23.221, ou então a 23.221, uma forma muito simples, é uma conta agregadora, é um subtotal e basta mudar a conta. Basta mudar porque a conta não tem movimentos. Caso a conta tivesse movimentos, seria necessário transferir os movimentos de uma conta para outra para conseguirmos pôr a conta como uma conta subtotal. Já vamos ver de seguida. Portanto, neste momento já está. Portanto, se eu agora voltar aqui em baixo a fazer pesquisar, já não tenho problemas. Que outros problemas podem aparecer aqui? Contas que estejam criadas, às vezes acontece para quem tem empresas que usa como base de criação de outras e que são empresas em que não correm as consistências. Estou-me a lembrar, por exemplo, as empresas modelo, que muitas vezes estão criadas para garantir que as novas empresas ficam todas com as mesmas estruturas de diários, de plano de contas e assim, que como não são empresas em que são corridas apuramentos de resultados, continuam ao longo do tempo a terem algumas contas que entretanto foram retiradas das contas previstas. E por causa disso podem continuar a aparecer de ano após ano, caso vão criando novas empresas. O que podem fazer, caso tenham uma empresa dessas, é correrem só lá as taxonomias, só para garantirem que a estrutura do plano a nível de contas que não existem, que fica logo tratada. Porque assim só têm depois que se preocupar com as questões dos subtotais e contas de movimento. Segundo separador, validações SVAT. Nós aqui já estamos a falar de validações de saldos expectados, saldos contra a natura. E temos aqui um caso muito específico. Eu tenho uma conta, vamos aqui só abrir, eu tenho uma conta que é uma 727, que em dezembro tem um saldo devedor. E a mensagem é que esta conta tem de ser credora face à taxonomia 515. Ora, o que acontece? Vamos andar um bocadinho para trás, vamos à informação legal,
da conta 72. O que é que acontece? Aliás, vamos para o plano oficial publicado, que é mais fácil, peço desculpa. 72. Na 72, ora, classe 7 é uma conta de natureza credora, nós temos serviço A, serviço B, contas previstas para o que nós pretendemos, secundários, IVA, 3 pontinhos, 727 e 728 descontos e abatimentos. Ora, o que acontece? Ao contrário da 71, em que está prevista uma conta específica para devolução de vendas e que esta conta tem uma natureza contrária à classe, ou seja, neste caso esta conta é devedora, no caso da 727 não está prevista qualquer conta para a devolução de serviços, ou seja, situações de notas de crédito de serviços deverão recair sempre sobre a 728. Ou seja, esta conta é uma conta credora e não uma conta devedora. E por isso temos aqui esta informação. Então, se este valor está nesta conta, está mal. Como é que corrigimos? De uma forma muito rápida, estão lá à direito, podemos transferir conta do plano. Basicamente, vai-nos fazer o quê? Vai-nos transferir todos os registros que existam desta conta para a conta que nós pretendamos. Então, que vai ser quê? Vai ser a 72810. E agora, duas chamadas de atenção muito importantes. Primeiro, atenção, a conta de destino já existe no plano de contas. A conta de origem vai ser substituída. O que é que isto significa? Significa que, se eu transferir desta para esta, uma coisa, e é a segunda atenção, é, como a conta já existe, uma delas vai deixar de existir ou não. Eu posso manter aqui a conta de origem. Eu não quero manter a conta de origem para não levantar problemas no próximo ano. Quero já retirar a conta 727. Mas o que vai acontecer é que, como esta 728 já existe, ela vai ser substituída com os dados desta 727. Os movimentos da 728 mantêm-se, os movimentos da 727 são todos transferidos para esta conta e o nome que a conta vai ficar é o nome que nós pusermos aqui. Então, o que eu por norma costumo fazer, venho aqui copiar o nome, A728, e aqui em baixo ponho cá o nome que eu quero que a conta fique. Esta conta, tudo o que está nesta conta vai ser transferida para esta, que vai ficar com este nome. Não quero manter a conta de origem, seguinte, sim, e tudo é transferido. As vantagens de fazermos isto por aqui, podíamos fazer lançamentos, neste caso era só um lançamento, não ia haver problemas, por vezes são muitos lançamentos, não é tão fácil. A vantagem de ser feito por aqui é que se a conta tiver em mais algum sítio, e mais algum sítio significa fichas de colaboradores, fichas de abonos e descontos, fichas de artigos de gestão comercial, caso aquela conta, fichas de ativos, caso a conta que nós estamos a transferir esteja em alguma dessas tabelas, ela também é transferida para garantir que para a frente não volta a acontecer este problema. Portanto, se eu agora voltar a fazer aqui a pesquisa, já não tenho problemas de erros. Terceira validação, validações de lançamentos. Há 4 validações possíveis, genericamente iremos falar de 2. Validações quais são? Datas, contas de analítica, vamos aqui abrir, datas, contas classe 0 e contas da classe 9 da analítica e documentos ou com lançamento e com valor a 0. Isto tem esta opção, a segunda, foi criada por causa de questões de importações de SAF de faturas a 0, por causa de uma alteração que houve o ano passado sobre essas situações nos registros dos ficheiros. Atualmente não tenho presenciado nenhum caso desses, portanto penso que esteja já feito de forma a que nas próximas importações não haja qualquer situação. Classe 9 e classe 0 para quem usa, de uma forma muito simples, caso os lançamentos não estejam saldados a nível analítico, vamos dizer assim, ou seja, caso a analítica não esteja balanceada, é possível, através desta opção, usar uma conta,
por defeito é sugerida a 981, que vai fazer o saldar de todos os lançamentos inconsistentes a nível de analítica. Da mesma forma das contas da classe 0. E depois temos a questão da aplicação de correção de datas. Isto tem a ver com situações de documentos, por vezes até que são alvo de integração da gestão comercial, que são integrados e que ficam com as datas inconsistentes com o período. Caso seja detectado aqui algum documento com data inconsistente, basta chegar aqui e fazer aplicar a correção automática de datas, que as datas são alteradas para que fiquem consistentes. Não tem aqui já mais nenhum problema, portanto, vamos aqui fazer novamente processar. Ok, já não tenho nenhum problema. E, por não ter nenhum problema, o programa já me está a sugerir os lançamentos do período 12.2 e do período 12.3. E daqui vamos à próxima parte, que é, neste momento, o que é que nós temos aqui, então? De uma forma muito simples, eu tenho logo aqui uma nota em cima, que é o tipo de inventário permanente. Isto é uma empresa que não tem inventário permanente, ou seja, as compras estão todas na 31, não tem nada registado na título 32, exceto existências iniciais, caso elas existam. Não tem nada registado na conta 61. Portanto, é uma empresa que está totalmente em inventário intermitente. Ora bem, tem aqui as contas 3, não tem conta 32, não tem 61, portanto, uma empresa sem inventário permanente. Então, o que é que o programa faz? No período 12.2, o programa faz-me o apurar das contas 3, das contas 6 e lança-me as existências que eu indicar. Ou seja, eu indiquei anteriormente que tinha 3 mais 10 mais 50, foi o valor que o programa me vai lançar nestas contas e vai-me saldar as contas 31, passando os valores para as contas 61, consoante as rúbricas. Ainda daqui, e vamos só aqui abaixo primeiro, período 12.3 é apenas o apurar das contas 6 e das contas 7. Ainda antes daqui, o fato de eu processar não grava nada, portanto, neste momento não tem nada gravado. No entanto, eu consigo, através da gestão de imprimir, tirar uma demonstração de resultados previsional. Portanto, isto, neste momento, é a minha demonstração de resultados previsional. Vejo os valores, está tudo bem, não está. Esqueci-me então da estimativa. Posso gravar? Até vou gravar. Ok, documento gravado com sucesso. O programa alerta-me para ir consultar as taxonomias, porque ao estar a fazer o registro, posso estar a levantar alguma questão de alguma inconsistência. Para já, vou sair. E agora, esqueci-me de fazer o registro. Ou, até vou agora preencher o modelo 22, vai haver, por acaso, formação no próximo dia 24 sobre o modelo 22, e um dos primeiros processos que é referido é mesmo este, é a questão de ser feito o apuramento, e este apuramento ser feito em primeira mão pode ser feito sem lançamento da estimativa de imposto, para depois poderem calculá-lo através do modelo 22, caso pretendam. Então, imaginando que eu fui fazer esse procedimento, eu agora chego novamente aqui, vou novamente indicar as minhas existências finais. E vou aqui também no imposto sobre lucros fazer já a referência. Ora, vou dizer que são 1.480 euros, por exemplo. Seguinte, processar, e agora aparece-me aqui uma mensagem adicional. Já efetuou o apuramento de resultados para o ano 2020. Se continuar com o apuramento de resultados, estes documentos serão eliminados. Ou seja, eu tenho um apuramento feito, vou fazer outro. Não preciso de ir anulá-lo, o próprio programa ajuda-me a anular caso eu pretenda avançar. É para avançar,
Sim. Então, o programa automaticamente anula-me o lançamento anterior de apuramento. Portanto, se eu agora decidir não gravar, fico sem qualquer tipo de apuramento feito, de apuramento de resultados, até porque posso ir querer conferir mais algum valor. Só se eu gravar novamente é que volto a ter então o lançamento de apuramento. Ok, qual é a diferença entre o lançamento anterior e o atual? Estas duas linhas aqui. Basicamente, a partir do momento que indicam no apuramento qual o valor do imposto estimado, o programa lança automaticamente, pelo que não é aconselhável que façam este lançamento de forma manual. Porquê? Porque, imaginando que dizem que é zero, o programa, quando for fazer o apuramento, ele não lançou 8121, mas vai ter que saldar 8121, pois o apuramento não fica correto. Portanto, estimativas de imposto é aqui que são lançadas. É pela ferramenta. Daqui ainda, novamente, posso tirar a demonstração do resultado previsional. Já tenho informação de imposto sobre lucros. Portanto, posso então gravar. Pronto. E tenho o apuramento feito. Uma questão que vai aparecendo recorrentemente é relativamente ao apuramento da conta 24.1. O Central Gesto por defeito não faz o apuramento da conta 24.1, lança apenas a conta 24.13. Caso pretendam ter, porque também não há um entendimento se sim ou se não, há quem diga que sim, há quem diga que não, que ela deve estar saldada a 31 de dezembro, há quem diga que não, que ela deve ser depois alvo de lançamento pela nota de demonstração de liquidação. Nesse caso, é assim, o que é que o programa por defeito faz? O programa por defeito vai deixar o valor na 24.13. E vocês terão os vossos pagamentos por conta, pagamentos especiais por conta, retenções, etc. Tudo cá lançado. Se pretenderem que ainda em dezembro esteja tudo saldado, o que é que podem fazer? Podem, sobre o lançamento que foi feito de apuramento, no período 2, fazer o saldar da conta 24.1. Eu só tenho estimativa de imposto a pagar. Mas posso chegar aqui, saldar a 24.13 para 24.15 e depois tirar da 24.15 para a 24.16. Ou fazer direto, caso pretendam. Porquê fazer desta forma? Porquê fazer aqui? Duas coisas. Primeiro, não pode haver lançamentos manuais feitos nos períodos 12.2 e 12.3. São períodos reservados para encerramento que não devem ter lançamentos manuais. Se pretenderem fazer lançamentos de especialização de exercício, por exemplo, devem fazê-los no período 12.1. Podem ter um diário à parte para isso. Esse diário, se quiserem, podem desativar. Está do lado errado. Esse diário, se pretenderem, podem ativar esta opção do diário de abertura de contabilidade. O que é que esta opção vai fazer? Basicamente, vai fazer com que os controlos de IVA não sejam registados. Passa lá dos controlos de IVA, conseguem na mesma lançar analítica para aqueles que utilizam e conseguem ter os lançamentos de especialização lançados. Podem ter um diário só para isso, só para acréscimos e ferimentos de especialização, mas no período 12.1. Portanto, uma das situações é evitar então os lançamentos no período 12.2, manuais, e a segunda situação é porquê? Porque se amanhã tiverem que anular este lançamento porque vão ter que anular por algum motivo, ou porque a estimativa de imposto é diferente, ou por outras variações, essa parte do lançamento é anulada e depois, caso pretendam, refazem-na já com os valores corretos. Então, temos o apuramento feito.
Tendo o apuramento feito, estamos em condições de avançar depois com o fecho. Tendo tudo tratado ou não. Portanto, funcionalidades, fim de ano. Uma informação muito importante e que está aqui é certifique-se que efetuou cópias de segurança da empresa atual. Isto é muito importante, porque os processos de fim de ano e de reabertura, que também existe, devem ser sempre precedidos de uma cópia de segurança. Porquê? São processos de escrita de base de dados, são processos que fazem uma série de operações e que não devem ser interrompidos. Se forem interrompidos ou porque faltou a luz ou por algum problema do computador, o melhor processo é sempre repormos a cópia de segurança exatamente anterior e repetirmos o processo. Então, neste caso, fazer uma cópia de segurança. Muito simples. Configuração geral, segurança e reposição, segurança da empresa. Seguinte, eu por acaso já tenho ali umas de outras formações. Nome a dar à segurança e fazer segurança. Não é obrigatório que guardem esta segurança no computador, numa pasta. Este alerta que dá é um alerta, basicamente, a indicar que as cópias de segurança guardadas no computador nada servem. Porquê? Se houver um problema com o disco, perdem as cópias de segurança. Se houver um ataque informático ao computador, ficam nas mesmas sem as seguranças. É importante que as seguranças, neste caso as diárias, que sejam sempre guardadas de uma forma isolada, para garantirem que têm sempre a informação. Mas neste caso, o objetivo desta segurança é outro, é garantir que se houver algum problema que a qualquer momento lá podemos ir buscar a segurança anterior. Portanto, não é questão que seja obrigatoriamente guardada noutro sítio. Podem guardá-la, podem simplesmente dizer tomei conhecimento que ela fica guardada no servidor. Ou seja, a qualquer momento, se for preciso, conseguimos ir ao servidor buscar esta segurança. Então, tenho a segurança feita, portanto, contabilidade, funcionalidades, fim de ano. Ora, dê-me só aqui um momento, porque eu tenho este serviço desligado. Ora, seguinte. Ok, nenhum problema, nenhuma tabela em uso. Ano a encerrar 2020, ainda está um bocadinho atrás. Diário em que vão ser lançados os saldos iniciais. Por defeito temos o 999 e o descritivo para o lançamento de saldos iniciais. Por defeito temos o 13, saldo inicial, podem usar outros diários, podem usar outras opções. Uma coisa muito importante ainda aqui na parte do fecho. Atenção, muito cuidado com esta opção do passa apenas saldos. Ela não vem ativa, por defeito, de forma propositada, e só deve ser ativa em alguns casos. Imaginem que passaram, adquiriram uma contabilidade que veio de outro colega, estão em migração de outro programa para o Central Gest e que importaram o balancete, o SAFT, aliás, peço desculpa, que importaram o SAFT de 2021, neste caso, para a contabilidade. Ora, pelo fecheiro SAFT, todos os extratos de todas as contas correntes está tudo em aberto. Faturas e recibos não estão uns de encontro aos outros. Quando eu vou ver um extrato de movimentos em aberto, está tudo em aberto. E eu não quero isso. Não me dá jeito nenhum ter essa informação. O que é que esta opção do passa apenas saldos de conta corrente faz? Em vez de estar a passar as várias partidas em aberto, os vários movimentos em aberto, faz apenas um lançamento único por conta com o saldo. Imaginem que têm 13 faturas, 11 recibos de 100 euros, portanto, são ali 200 euros que estão em falta, e em vez de passar os 24 documentos,
passa um lançamento de 200 euros em saldo, apenas. Esta opção, depois ativa, e no ano a seguir, com os pagamentos a serem associados a esses 200 euros, inviabiliza depois questões de reabertura. Portanto, há situações em que não dá, há situações em que é preciso depois falar, fazerem um pedido de suporte para nós até vos ajudarmos, mas esta opção é mesmo o objetivo dela, é mesmo fechar, vamos dizer assim, o ano, esquecendo cá lá aqueles valores todos e passar apenas o saldo da contabilidade. Ora, seguinte. O programa agora vai fazer uma série de verificações não contabilísticas, verificações informáticas, vamos dizer assim. E operação concluída. Ou seja, vamos aqui fechar. Vamos aqui ver os balancetes. E a melhor forma de verem se está tudo bem com o encerramento de um ano é entrar num balancete. Ao entrar nos balancetes, o que é que eu tenho? Tenho o ano 20 como encerrado, tenho o ano 21 normal. Portanto, está tudo bem. Por vezes, se interromperem o processo, poderão chegar aqui e, neste caso, iriam ter 2020 aberto, 2020 encerrado, 2021 aberto, 2021 encerrado. Isso significa que houve um problema no apuramento, no encerramento, peço desculpa. E, nesse caso, se houver segurança, a melhor coisa é repor a segurança e repetir-se o processo. Se não, qualquer dúvida, também falem connosco para que nós vos possamos auxiliar com isso. Então, tenho ainda encerrado. Esqueci-me de tirar demonstrações financeiras. Não há qualquer problema. Ainda na contabilidade, ao consultarmos as demonstrações financeiras, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar sobre anos encerrados. Ou seja, eu posso chegar aqui, escolher aqui este que é em PDF, para o ano 2020, e tenho aqui as minhas demonstrações. Mais uma nota muito importante. Este balanço, estas demonstrações é sempre carregadas com tudo o que está na empresa relativamente àquele ano, e este balanço só fica totalmente saldado quando é feito o apuramento de resultados. Porquê? Quando é feito o apuramento de resultados, é lançada a conta 8, quando é lançada a conta 8, ela vem parar aqui e fecha o balanço. Se tiverem a ver este balanço antes de apuramento de resultados, ele não vai estar saldado por causa disso. Ok? E isto é em si o processo de apuramento. 3 notas adicionais, e tem a ver agora com situações de inventários. Tem aqui 3 situações e todas elas prendem-se com as únicas diferenças entre as empresas são as formas como foram tratados os inventários. Então o que acontece? Vamos aqui novamente, apuramento de resultados, e vou também já abrir um balancete para vermos o que é que nós temos aqui. Primeiro eu tenho aqui informação de que a empresa tem inventário permanente mensal feito manualmente. Ok? E agora, o que é que eu tenho aqui? Tenho a 31 saldada, a 31 em si saldada. Tenho aqui uma conta 316, que é a conta que por defeito Central Gesta até utiliza de forma automática. Tenho aqui as existências na 32 e tenho a 61. Ora, basicamente o que é que acontece? Isto foram feitos apuramentos manuais utilizando as regras do Central Gesto, as regras do automatismo Central Gesto. Então, eu tenho aqui, já tenho as existências, o programa até já me está a carregar as existências finais, vou dar seguinte, vou fazer processar e tenho aqui uma mensagem de erro. A conta 316 tem que estar saldada no período. Ora, para quem faz inventário permanente de forma manual,
o inventário pode ser feito sem usarem as regras da nossa ferramenta. Ou seja, não, e aliás, não deve ser feito com as regras da nossa ferramenta. Nesse caso, o que devem fazer é, podem saldar diretamente as contas 31 de movimento, diretamente pelas contas de 32 e 32 com as 61, sem passarem por estas contas 316. Então, e agora? Teriam que anular tudo? Como é que, caso já tenham feito, poderão resolver? De uma forma muito simples. Podem fazer um lançamento em dezembro a saldar esta conta 316. Ou seja, eu vou aqui diretamente pela recolha. Vou fazer até, ora, 2020, 12, no diário 100, diário de apuramento de resultados, e vou simplesmente saldar a conta 316. Por contrapartida de quê? Das outras contas 31. Ora, 31621 por 49.650, 31623, se não me falha a memória, por 500. E agora vou saldar as várias contas 31. Ora, está-me a abrir controlos de IVA, mas eu não me quero ter que preocupar com controlos de IVA. Então, uma coisa que eu vou fazer já é, este diário 100 não quer saber de IVA. Ativar tal opção. Portanto, vamos voltar aqui ao lançamento. Vou só remover esta conta para lançar novamente. Já não está a abrir o controle IVA. Ou seja, não vai ter impacto depois nas declarações. 3121, não sei em que estão, onde é que tenho os valores. Deixem-me só olhar para um balancete. Estou a lançar, está no período certo. Falta 3123. 3123. Ainda deve ter mais contas, deixem-me só confirmar. Não estou a olhar para os períodos todos, peço desculpa. 2020, 12. Ok, esta está saldada, portanto falta-me saldar o quê? A 3181 e a 3182. Ok, 3181 por 500 e a 31821 por 350. Portanto, tenho o meu lançamento saldado. Se eu olhar agora para o balancete, e estes lançamentos são os lançamentos que podem fazer mensalmente, ou seja, saldam diretamente estas 31 por contrapartida da 32 e da 33, e tenho, então, as minhas existências na 31 e tenho o resultado já apurado na conta 61. Ora, o que acontece então, neste caso, quando eu vou fazer processar? Os valores já lá estão, reconhecidos, nas contas 32 e 33. O programa já não me dá o alerta de ter a conta 316, porque a 316 é a conta que está reservada para a ferramenta, e então já não tem registro, já tem saldo zero, já não levanta problema. E de uma forma muito simples, o que o programa faz no período 12.2, faz ainda na mesma o lançamento do apuramento do custo das mercadorias. Porquê? Por causa de termos o lançamento escrito com a tipologia correta, mas basicamente o programa vai fazer débito e crédito na mesma conta, ou seja, 321, 611, o valor já lá está, apenas vai ser feito um débito e crédito na mesma conta para que os valores fiquem alterados, mas que haja um lançamento de apuramento. Isto para quem faz então o apuramento com as regras de Central Gest. Opção anular, mas são muitos lançamentos para anular. Segunda opção, fazer apenas o saldar das contas 31, resolve. Ou terceira opção é fazer o estorno completo, ou seja, passar a conta 316 a 0, anulando as 32 e as 33 do próprio, e a 61 do próprio ano.
É a segunda alternativa, só que se calhar é um bocado mais trabalhosa, porque é necessário ver qual é a variação da 32 a 33 desde o período de abertura até o final do ano e lançar apenas essa variação e lançar depois também o valor da conta 6. Dependendo dos casos, poderá ser mais rápido, poderá ser mais lento, depende de cada empresa. Então, mais uma particularidade ainda com inventários. Neste caso, tem inventário permanente mensal feito manualmente, ok. Estamos ainda num caso manual. O que é que nós temos aqui? Neste caso aqui já temos o que acontecia na empresa anterior, ou seja, ele está feito manualmente, mas eu fui saldando regularmente a conta 31 mês após mês, não usei a tal conta de passagem, saldei diretamente para a 32, tirei da 32 o que não era da 32 para a 61 e fiquei com a minha informação já apurada. Portanto, neste momento o programa já me consegue também dizer quais são as minhas existências e se eu fizer processar não me vai dar erro porque já tenho a empresa tal e qual como ficou até a anterior após saldarmos a conta 316. Só aqui aguardar. Exatamente na mesma situação, 32, 61, exatamente a mesma situação por causa da escrita de lançamento de apuramento. Último cenário, ainda relativamente também à questão do apuramento. Empresa com inventário permanente feito no Central Gest, ou seja, o programa sabe que foi usada a ferramenta. Nós chegamos aqui, a 31 está saldo de zero, apesar das várias contas ainda terem montantes, tudo bem. É lançada a tal conta 316 pelo próprio Central Gest. Existências finais 32, 33, 61 já lançada. Quando eu vou fazer o seguinte, vou só aqui indicar as minhas existências. 3.000 mais 10 e 50. Seguinte, processar. Aqui a mensagem é diferente. O que acontece? Quando é executada a ferramenta do inventário permanente no mês 12, aparece uma mensagem adicional que indica que o apuramento no mês 12 deve ser feito via ferramenta de apuramento de resultados. Mas que, no entanto, é possível avançar e fazer o apuramento de inventário permanente. Ora, neste caso, o que acontece é que quando nós chegamos ao apuramento, tem cá a mensagem que completa, que é, já foi feito o inventário permanente, para continuar com o apuramento de resultados. Este lançamento é eliminado. É para avançar? Sim. E o que é que o programa faz neste caso, relativamente ao inventário permanente, no mês 12? O programa vai lançar um estorno. Ou seja, no período 12.1, a empresa passa temporariamente a ser uma empresa em inventário intermitente. E o programa, a partir daí, vai fazer o apurar, o lançar da 32, da 61 e saldar as contas 3. Neste momento, eu vou já gravar e para quem utilize esta nossa ferramenta, a partir do momento que nós chegamos à parte do apuramento, nós temos 3 balancetes possíveis que podemos tirar. Nós temos o balancete em dezembro normal, que tem o quê? Neste momento, temporariamente, apesar de usarem o inventário permanente, os valores voltam todos a estar nas contas da compra. 3.1, 3.18, 3.17 caso existisse. A 32 fica com as existências iniciais do ano, que neste caso era 0. E a 61 fica com o valor inicial, 0. Mas se mudarmos o período de consulta para o dezembro
2, que é o primeiro encerramento, já temos a 31 saldada, já temos a classe 3 apenas com o valor das existências finais e já temos a 61 com os valores anuais. Depois temos o dezembro, segundo encerramento, o dezembro 3, que tem já as contas 6 e as contas 7 todas saldadas e já temos a conta 8 lançada. Ou seja, há 3 situações, portanto, até o inventário no dezembro 1 vão estar com as contas 31 com saldo, cada uma das subcontas com saldo, a 31 em si, saldo zero, a partir do momento que correm a ferramenta do apuramento. Dezembro 1, as contas todas de adquisição com o valor. Dezembro 2, 31 já toda apurada e lançamentos na 32. E dezembro 3 já com o apuramento da classe 6 e da classe 7. Pronto. A partir daqui, qualquer uma das situações, novamente, quantos apuramentos vocês quiserem fazer, podem fazê-los. No lado anterior é lançado o novo. Fins de ano, exatamente a mesma situação. Portanto, cópia de segurança e fazer o fim de ano. E pronto. Qualquer questão que, entretanto, tenham, estejam à vontade.